Olá, eu sou a Sara. Eu estou acompanhando vocês na disciplina de Banco de Dados do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nas últimas videoaulas, nós vimos alguns conceitos referentes a transações, controlador de concorrência e na última vimos alguns conceitos relacionados ao recuperador de falhas. Agora, nessa aula, nós vamos continuar conversando sobre o recuperador de falhas, vendo alguns procedimentos que podem ser implementados para realizar o trabalho dele. Bom, então, a recuperação de falhas que nós vamos estudar é a recuperação baseada em log. Embora haja outra forma de fazer a recuperação, nós estamos estudando exatamente essa que é baseada em log, que está presente em alguns SGBDs. Essas técnicas de recuperação baseada em log, elas podem atuar sob dois princípios. Um é de recuperação baseada em modificações adiadas e o outro, recuperação baseada em modificações imediatas. Então, nós vamos ver como funciona cada uma dessas técnicas agora nessa videoaula, mas num primeiro momento nós vamos assumir que nós não temos concorrência, que as transações estão executando de maneira serial. Para assumir a concorrência, algumas modificações deverão ser realizadas nas técnicas que nós vamos estudar. Bom, então, primeiro as modificações adiadas. Como nós já vimos na videoaula anterior, o recuperador de falhas, ele precisa garantir uma série de informações enquanto as transações estão sendo executadas e depois implementar ações que usem essas informações. Então, no caso da modificação adiada, adia-se a execução de todas as operações de escrita de uma transação no que diz respeito à atualização desses dados no banco de dados. Então, na realidade, nós estamos adiando os outputs daquele bloco de buffer para o banco de dados. Até que, pelo menos, ela seja parcialmente efetivada, ou seja, ela executou todas as suas ações, mas ainda não tem as suas alterações refletidas lá no banco de dados, e emitido, a transação executou tudo o que ela precisava fazer e emitiu um registro de commit para o log. Então, o log já possui todas as informações referentes às alterações que a transação fez e também possui o registro de commit, indicando que a transação conseguiu executar todas as operações que estavam preparadas para ela. Assim que uma transação é parcialmente efetivada, as informações no log que estão associadas à transação estão disponíveis para serem enviadas para o banco de dados. Não quer dizer que serão já enviadas, mas o protocolo, o procedimento, sabe que no momento em que precisar enviá-las, ele tem essa autorização para enviá-las. Bom, a segunda fase da técnica é a de recuperação. Então, se o sistema cair, tiver uma falha no sistema antes da efetivação parcial da transação, ou seja, antes daquelas escritas adiadas no banco de dados, as informações no log poderão ser ignoradas. Por que ignoradas? Porque se a transação ainda não foi efetivada, significa que não há ainda a alteração delas não foi para o banco de dados ainda. O que quer dizer que o que está lá no banco de dados é exatamente o que havia antes da transação iniciar. Se o sistema cair depois da efetivação parcial da transação, ou seja, depois das escritas adiadas, as informações no log podem ser usadas para recuperar os dados. Então, agora nós queremos considerar que a transação já terminou, já avisou que terminou, já está tudo pronto, então ela foi efetivada. Para garantir a durabilidade da transação, todas as alterações que ela fez precisam estar no banco de dados. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui alguns valores iniciais que é para vocês calcularem os valores quando vocês estiverem estudando, os valores produzidos pelas transações. Tá? Mas vamos ver o que acontece no processo de execução. Então, nós temos a transação T0 executando primeiro, a T1 executando depois, lembrando que estamos assumindo apenas execuções seriais. Toda operação de escrita resulta em um novo registro de log. Então, sempre que tiver escreva A, escreva B, escreva C,
um registro de log vai ser criado. Então, aqui nós temos o log. Como fica o log para essas duas transações? Então, eu tenho o início da transação 0, a transação 0 fez uma escrita em A, então eu tenho aqui o registro referente à escrita em A. A transação 0 fez a escrita em B, tem o registro referente à escrita em B, e a transação 0 disse, já terminei tudo que eu tinha que fazer, eu tenho um commit, eu tenho um registro no log dizendo que a transação conseguiu executar tudo o que ela precisava. Depois a mesma coisa acontece para a transação 1. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é, o registro de log não deveria ter 2 valores em cada registro para o dado, o valor antigo e o valor novo? Neste caso que nós estamos executando, usando as escritas adiadas, a modificação adiada, nós podemos simplificar um pouco o log, colocando apenas o valor novo. Então, eu tenho aqui a transação que executou, o dado que ela alterou e o valor novo que ela produziu para este dado. Bom, agora nós temos aqui as ações referentes ao banco de dados. Então, no slide anterior, voltando um minuto, nós temos aqui as ações da transação e as ações de acompanhamento da transação e criação do log, certo? No próximo slide, nós temos o log e temos as operações de output, que são as operações que vão levar dados para o banco de dados. Então, vejam que nessa técnica, o momento em que o SGBD está autorizado a enviar os dados para o banco de dados é depois que uma transação emitiu um registro de commit. Ou seja, a transação iniciou, executou e disse, terminei, finalizei. Nesse momento, as alterações que ela produziu podem ser enviadas para o banco de dados. O log está guardando as informações que a transação, sobre a execução da transação, e o sistema já mandou lá para o banco de dados essas alterações. Agora, nós temos aqui os dados persistidos, o valor alterado persistido para os dados no banco de dados. E aqui a transação 1 executou também, tem o registro de início e fim, e o output foi executado enviando a alteração do dado C para o banco de dados. Um detalhe importante, não é porque há um commit que imediatamente precisa enviar esses dados para o banco de dados. O que quer dizer esse commit nesse protocolo aqui é o sistema pode enviar, mas ele pode adiar também por mais tempo essas escritas. Bom, dado que nós temos esse log e sabemos que esse log está no meio estável, nós temos condições de recuperar o sistema caso aconteça uma falha. Então, como nós estamos usando a modificação adiada, que só permite alteração no banco de dados quando a transação já terminou, nós só vamos precisar executar operações de recuperação que refazem uma alteração de um dado, que é a nossa operação de redo. Nós não vamos precisar agora, nesse momento, daquela outra operação, que é a de undo, que é a operação que desfaz. Por que não vamos precisar? Porque nesta técnica, somente depois do commit é que as alterações podem ir para o banco. Antes do commit, não pode, então não foram. Se não foram e a falha aconteceu antes do commit, não precisa desfazer lá no banco, porque não foi feito lá no banco. Então, o redo, ou refazer as operações, define o valor de todos os itens de dados atualizados pela transação TI para os valores novos. E nós temos os valores novos nos registros de log. E o log está no meio estável. Então, temos condições de recuperar esses valores mesmo depois de uma falha. A transação TI deverá ser refeita se e somente se o sistema de recuperação encontrar no log os registros de início e fim da transação.
Então, vamos ver alguns exemplos bem simplificados, mas que ilustram essa situação. Imaginem esse log, eu tenho a transação 0, começou. Ela começou, o dado A foi alterado pela transação, mas ele ainda está com o valor no buffer, o dado B foi alterado pela transação e falha. Nessa falha, o sistema cai. Quando o sistema retorna, o que tem no banco de dados é o valor antigo, porque nada foi enviado para o banco, porque não apareceu um registro de commit. Então, nada precisa ser feito. No segundo exemplo, nós temos uma transação que emitiu um commit e outra que não. E aí, o sistema falhou. Nesse momento, o que o sistema sabe? Em relação a T1, nada precisa ser feito, porque o banco de dados não sofreu essa alteração ainda. Mas em relação a T0, aí precisa ser feito, porque espera-se, por durabilidade, que o valor de A 950 e o valor de B 2050 seja o valor que está no banco de dados. Se o output não tinha sido feito ainda, agora precisa fazer essa operação de redo, que vai colocar o valor novo nos dados do banco de dados. E aqui, o último exemplo, as duas transações haviam terminado, então as operações de redo precisam ser realizadas para as duas. Agora vamos ver uma outra forma de trabalhar, que é com as escritas imediatas. As escritas imediatas, elas vão exigir que o log tenha o valor antigo e o valor novo, então o registro de log agora precisa ter os dois. E se o sistema cair, essas informações serão usadas para recuperar o sistema. Com as escritas, agora com a técnica de modificações imediatas, o que pode acontecer? Mesmo uma transação que não emitiu commit, ela pode ter alguma alteração feita por ela já enviada pelo sistema para o banco de dados. Então, imagine, uma transação está executando e o banco de dados, o sistema resolve enviar os valores novos já para o banco de dados. E a transação continua executando, mas ela falha antes de terminar. Se ela falhar antes de terminar, o sistema precisa dar um undo nas operações que ela fez, para o banco de dados ficar consistente. Se ela conseguir emitir um commit, aí funciona como a técnica anterior. Se tem um commit, é porque ela terminou. Então, o sistema vai dar um redo. Percebam que o sistema está garantindo a atomicidade com os undos e a durabilidade com os redos. Bom, então vamos ver agora o nosso mesmo exemplo. Neste caso, como os outputs podem acontecer a qualquer momento, então toda operação de escrita precisa ser precedida de um registro no log, da escrita de um registro no log. Então, antes da transação executar uma escrita, um registro vai para o log e o log está no meio estável. Só então ela pode executar essa escrita. Aqui está o log, então, ele diferencia do anterior, porque agora nós temos também os valores antigos dos dados. E aqui os momentos, exemplos de momentos que o SGBD pode enviar, pode executar os outputs. Então, a transação 0 começou, alterou e as alterações foram para o banco de dados mesmo antes da transação sinalizar que havia terminado. E a mesma coisa aconteceu para a segunda transação. Bom, e agora no procedimento de recuperação? Como eu comentei, nós vamos ter que fazer undos ou redos. O undo desfaz o que a transação fez. Então, ele simplesmente pega o valor antigo no registro de log e grava no item de dado. E o redo refaz, ele pega o valor novo do item de dado e grava o valor novo do registro de log para aquele item e grava no item de dado. E aí, qual é o procedimento que o SGBD vai executar depois da falha? Então, olha só, após a falha, o sistema de recuperação consulta o log para determinar quais transações precisam ser desfeitas, garantindo a atomicidade, e quais transações precisam ser refeitas, garantindo a durabilidade. A transação tem que ser desfeita se o log contém
um start, mas não contém um commit. Se ele não tem um commit, é porque a transação não conseguiu avisar, acabei minhas operações. Então, nós não podemos assumir que ela terminou. O SGBD não pode assumir que ela terminou. Então, precisa garantir a atomicidade e realizar undos em relação às operações dela. A transação TI tem que ser refeita se o log contém tanto o registro de início quanto o registro de fim. Porque aí a transação disse, eu já executei tudo, terminei, tem um commit no log. Então, precisamos garantir a durabilidade. Precisamos garantir que os efeitos da transação sejam persistidos no banco de dados. Então, agora aqui nós temos os exemplos de alguns logs. Neste caso, a transação T0 começou, mas não terminou. Temos que fazer um undo, porque se o SGBD já enviou isso para o banco de dados, os valores novos, temos que reverter para os valores antigos. Então, no lugar de 950, precisa estar 1.000, que é o valor antigo antes da transação começar e assim por diante. No segundo exemplo, a primeira transação começou e terminou, então ela vai sofrer um redo. A segunda começou, mas não terminou, ela vai sofrer um undo. E no último caso, todas as transações começaram e terminaram, então todas elas vão sofrer um redo. Bom, aí chega a nossa discussão sobre os checkpoints, que diz respeito ao tamanho do log. Imaginem que num sistema com milhares e milhares de execução de transações, esse log vai ficar muito grande. Não dá para percorrer o log completo cada vez que acontece uma falha. Então, um registro de checkpoint precisa ser colocado no log para cortá-lo. E esse registro vai dizer o seguinte, olha, recuperador de falhas, acima do checkpoint você não precisa se preocupar, mas preocupe-se com o que está abaixo do checkpoint. E, periodicamente, algumas ações são executadas para inserir o checkpoint no log. Bom, então, os checkpoints são introduzidos, são pontos de controle, eles são registros periodicamente colocados no log a partir dessa sequência de ações. Então, quando um checkpoint é inserido no log, precisa tomar cuidado com algumas coisas. O que são essas coisas? Quais são essas ações? Então, primeiro, se está no momento de colocar um checkpoint no log, e é o SGBD que decide esse momento. O que tem que fazer? Primeiro, suspenda temporariamente a execução de todas as transações. Então, se tem transações ativas que estão naquele loop, lá do diagrama de transição de estados, aquele loop de escrita e leitura, todas essas transações precisam parar a sua execução, porque o log vai ser alterado, e ele vai ser alterado e algumas ações serão executadas a partir do estado dele. Então, não pode mexer nele. Se não pode mexer nele, então não pode fazer escritas nas transações. Então, suspende todas as transações. Elas ficam lá esperando o momento de retornar à execução. Forçar as escritas das operações de escrita das transações na memória principal para o disco, conforme técnica de modificação adiada ou imediata. Então, antes de colocar o registro de checkpoint no log, eu, sistema, vou dar os outputs, que eu já posso dar, a depender se eu estou usando a técnica adiada, que só posso dar outputs para transações que têm commit, ou se eu estou usando a técnica imediata, que eu posso dar output de todas as escritas. Então, uma das duas coisas acontece. Acontecem os outputs, vai tudo para o banco de dados, todas as alterações para o banco de dados. Escreve o checkpoint no log, que marca que até ali os outputs já foram feitos, e força a escrita do log em disco ou no meio estável que está sendo usado para gravar esse checkpoint. Na sequência, as transações que foram suspensas podem continuar executando e elas vão continuar executando e agora elas podem enviar registros para o log. Bom, então, como consequência do procedimento de inserção do checkpoint no log, nós temos que refletir sobre algumas coisas. Se TI é efetivada antes do checkpoint, o registro de commit, que significa o fim da transação, aparece no log antes do checkpoint.
quaisquer modificações feitas por TI, ou elas já foram escritas no banco de dados antes do checkpoint. Então, antes de mexer com o checkpoint, a transação deu commit, por isso está antes do checkpoint. E as alterações dela já foram para o banco de dados, ou essas alterações foram para o banco de dados como parte do procedimento de inserção do checkpoint. Então, nós sabemos que no momento da recuperação, não haverá necessidade de fazer um redo sobre essas transações. Então, transações que têm commit antes do checkpoint já estão resolvidas, ou já estavam ou passaram a estar resolvidas com o procedimento de inserção do checkpoint. Bom, após uma falha, o sistema de recuperação vai examinar o log para saber qual foi a última transação anterior ao checkpoint mais recente. E, para que nós possamos usar essa ideia de transação mais recente, nós temos que lembrar que nós estamos falando apenas de escalonamentos seriais, ou seja, de execuções das transações de forma serial, uma depois da outra, sem concorrência. Então, após uma falha, o sistema examina o log e determina qual é a última transação TI anterior ao checkpoint mais recente. Essa pesquisa no log, ela é retroativa para poder encontrar o checkpoint mais recente e esta transação. Tá? Então, o que na realidade nós estamos fazendo é percorrendo o log de baixo para cima. Ele vai ter vários registros, então de baixo para cima, até encontrar o checkpoint, continua subindo até encontrar o início da transação, certo? A partir desse momento, então, nós encontramos transações que antes do checkpoint estava ativa e ela, depois do checkpoint, ela pode ter finalizado ou ela pode estar ainda ativa no momento da falha. Então, encontro essa transação lá acima do checkpoint, o início dela, e aí eu vou tratar esse log desse start, dessa marca, até o fim, da maneira adequada, com undoes ou redos. Bom, agora se nós assumirmos concorrência, nós vamos ter uma situação mais complexa. Nós não temos mais como olhar para o log na sequência, imaginando que a sequência que está ali também é a sequência da execução de cada uma das transações. Nós temos que olhar aqui, saber que aquela sequência que está no log é uma sequência de operações intercaladas das transações que estão concorrendo. Então, vamos imaginar que eu tenho 3 transações, elas estão escritas aqui apenas em termos de leituras e escrita. Tá? Nós não temos quais são as operações que são executadas, mas é uma representação bem resumida, suficiente. E aqui nós temos um log. Percebam que esse log é um log referente a uma execução concorrente. Por quê? Como eu sei que é uma execução concorrente olhando para o log? Ele é a sequência no tempo, conforme as coisas aconteceram no tempo. Então, eu tenho o início de T3, T3 leu, T3 leu, T3 escreveu, olha o registro de escrita aqui completinho, tá? É a transação, o dado, o valor antigo, o valor novo. Depois eu tenho o início de T2, mas eu não tenho ainda o commit de T3, então ela não terminou ainda. Aí veio a transação 2, 2, 2 e vem a 1. Eu não terminei nem a 2 e nem a 3 e a 1 começou a executar. Então, é uma transação, é uma execução concorrente dessas transações. E aqui a gente tem uma marcação de queda do sistema. O problema aqui é como fazer para recuperar o sistema, já que existe todo esse intercalamento. Bom, aqui nós temos apenas um exemplo de como acontece a reversão de uma transação. Então, a reversão de uma transação é realizada da seguinte forma. É percorrido o log do fim para o começo. Eu estou fazendo undo, estou revertendo a transação do fim para o começo. E para cada registro que eu encontrar daquela transação, eu vou resgatar o valor 1, que é o valor antigo. E o trabalho termina quando eu chegar no início da transação. Então, eu tenho uma transação que precisa ser revertida, eu preciso ir de baixo para cima e ir voltando os valores, colocando o valor novo no item de dado.
Importante, por que eu percorro o log de baixo para cima ou de trás para frente? Porque imagine que uma transação atualizou o mesmo item de dados 2 vezes. Primeiro ela leu, fez uma operação e transformou e alterou de 10 para 20. Depois ela leu novamente esse dado e alterou de 20 para 30, a mesma transação. Se eu vou desfazer essa transação, então eu preciso ficar com o valor final no banco de dados como sendo o 10, que é o valor novo, mais, é o valor antigo que está mais no passado do log. Então, se eu percorrer de baixo para cima, eu vou passar o valor 20 para o dado e depois eu vou ver que tem que ser o valor 10 e o valor 10 vai permanecer. Se eu faço o contrário, qual o valor que permanece? Se eu for de cima para baixo, eu coloco 10, continuo percorrendo o log e coloco 20. E é o 20 que vai ficar e o 20 não é um valor que estava no banco de dados antes da transação iniciar. Bom, na concorrência, nós também podemos colocar registros de checkpoint no log. Ele vai mudar um pouquinho porque ele vai ter que ter listas associadas a ele. Listas de transações ativas no momento de inserção do registro e listas de transações efetivadas no momento de inserção do registro. Porque efetivadas eu tenho que garantir durabilidade, precisa fazer redo. E ativas eu preciso garantir atomicidade, então eu tenho que fazer undo. E essas listas terão que ser operadas com as operações de undo e redo adequadamente. Então, há um procedimento um pouquinho mais complexo do que quando eu assumo que a concorrência não existe. Bom, com isso nós finalizamos a nossa fala, a nossa discussão sobre o recuperador de falhas e, novamente, eu preciso lhes pedir que, ao estudar, reflita sobre tudo isso que nós conversamos, resolva os exercícios, mas, se puderem ir além na literatura, é muito interessante, porque conhecer como o SGBD funciona por dentro pode lhe trazer informações muito importantes no seu uso do SGBD.